Olá, gente linda deste lindo planetinha. Cá estamos com mais um PodTeles. Aqui você pode. Todos muito bem-vindos. Quero agradecer desde já os compartilhamentos, comentários, as curtidas e obrigado por nos acompanhar, porque nós temos os nossos convidados sempre com assuntos muito especiais, em respeito a você. Nossa gratidão aos nossos parceiros, a Cotramol, Cooperativa dos Caminhoneiros, a Tecnoserve, também a Erva Mate Materva e ainda a Clínica Castelo. E hoje, cá estou, Jaime Teles, com muito prazer, muito bem acomodado aqui, e diante de mim, ocupando uma cadeira ainda mais especial, uma cadeira Element da Tecnoserve, o nosso diretor do Polo Inovale de Joaçaba, Severino Juscelino, Severino mesmo? Severino Dedéia. Aliás, família Dedéia tem história por aqui, né? Tem. Que prazer estar aqui na sua casa, né? Agora nossa, me permita. Nossa casa. Nossa casa. Exato. É sua, minha e de muita gente, né? Com certeza, sempre as portas abertas, né? Eu acho que o Inovale, ele tem essa finalidade de conectar, trazer pessoas e reter talentos. Esse é o objetivo maior do Inovale. Então, é nossa casa. Opa, quiçá eu possa ser um deles aqui. Que legal. Como é que tu veio parar aqui, Severino? Então, a história do Severino é um tanto quanto longa e com relação à inovação, inicia lá em 2014. Em 2014 eu trabalhava numa confecção. Essa confecção ela tinha uma quantidade de resíduos muito grande. E eu estava fazendo uma pós-graduação em Chapecó, na UNOESC de Chapecó, que tratava sobre perícia e auditoria em gestão ambiental. E dentro desse processo de pesquisa, eu identifiquei que esse resíduo da confecção, ele era descartado de forma inadequada e para a política de resíduos sólidos, isso poderia ser uma oportunidade. Lá na época, comecei a pesquisar formas. Eu sou da administração, nunca fui da engenharia, mas desenvolvi um primeiro protótipo, uma maquininha que tu jogava o lixo da confecção dentro e aquilo desfiava e virava estopa desfiada. Com esse projeto, eu até então não sabia o que era inovação, não sabia qual eram os ambientes, o ecossistema, não entendia nada disso, mas vi que tinha um bom produto para poder comercializar. Afinal de contas, no Brasil, ninguém atendia esse produto. Aliás, o Brasil é bem acanhado ainda, né? Mas tá melhorando, né? Tá melhorando. Então, a partir disso, eu fui buscar a universidade aqui em Joaçaba, a UNOESC de Joaçaba, que eles tinham um projeto de pré-incubação. E aí comecei a entender esses conceitos de tecnologia e inovação, o que o meu produto poderia, como é que eu poderia captar recursos para transformar esse produto em um empreendimento de verdade, tirar essa ideia do papel. Então, através da UNOESC, na pré-incubadora, eu começo a entender esse movimento da inovação. E aí passa-se 15, 16, 17, transformei aquele primeiro projeto em uma máquina, um equipamento, o nome da startup é Ecotêxtil, hoje com carta patente, carta de desenho industrial, vários prêmios, 2 prêmios Temer, prêmio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, finalista FedEx, então... A coisa aconteceu. Total. Bendita confecção, né? Bendita confecção. Mas, eu acho que aí merece um parêntesezinho. A oportunidade está aonde, afinal? Né? Então. Você é um jovem empregado, né? Um modesto trabalhador que estava com a cabeça em outras paradas já, né? Ocupado com outros entendimentos. E viu ali no lixo, praticamente, uma oportunidade. Sim. E tem que salientar que, durante esse processo dentro da confecção, também eu buscava muito essa questão de novas oportunidades. Então, tentar verificar em quais municípios do entorno tinha um empreendimento que estava fazendo sucesso e, às vezes, sei lá, tentar trazer bons modelos, né? Bons modelos, mas nunca encontrava. E... me surpreende hoje olhando porque estava debaixo do meu nariz, né? Então eu buscava coisas fora e, na verdade, a oportunidade que eu mais precisava estava dentro. Você se lembra um momento assim que você se tocou que estava ali? Lembro. Quando eu apresentei a primeira etapa do projeto para o meu coordenador do mestrado, meu orientador do mestrado, ao seu Siricato, aqui fica um abraço para ele. Que legal. Acredito que até hoje ele é professor na universidade, na UNOESC, ele era de Pinhalzinho na época. E ele falou assim, ele olhou os dados e disse assim, olha, realmente talvez aqui tu tenha uma oportunidade, porque 20% do resíduo da confecção é jogado fora. Então,
Cada 100 quilos de matéria-prima que entra na confecção, 20 quilos são descartados. Nossa. E o comentário dele me fez refletir, porque ele disse, olha, talvez esses 20% pode ser muito maior do que a margem de lucros de muitas empresas no Brasil. E aí me veio um estalo, falei, cara, o que eu posso fazer com isso aqui? Então, dentro dessa perspectiva, eu lembro dessa conversa e desses percentuais que estavam realmente sendo descartados. Tá, então até ali a tua ideia também era mais modesta. Era de dar um novo destino para o resíduo. Exatamente. Aplicar o que a gente chama de P mais L, né? Produção mais limpa na confecção. Só que para aplicar a produção mais limpa, eu precisava achar um destino mais adequado, mais nobre. E aí eu comecei uma pesquisa de como resolver, como transformar aquele resíduo num novo produto. Dar uma nova vida. Uma nova vida. E aí vem toda uma jornada de teste, experimentação, construção de máquina, destrói máquina. Que história então, bonita, existe cara. aí uma nostalgia bem legal nesse sinal que essa empresa está... Então, durante a pandemia, infelizmente, era uma startup, ela foi até dando continuidade, né? Então fui para a universidade me ajudou em todo esse processo de captação de recurso através do edital chamado Sinapse da Inovação. Na época recebi R$80 mil para investir nesse projeto, então não tirei dinheiro do bolso, peguei dinheiro estadual para poder transformar essa ideia em negócio. Quando o equipamento ficou pronto, e aqui vem meu agradecimento ao Rafael Patzlaff, aí de Luzerna, grande da ODM. Rafa, opa, um abraço. Que tem uma história incrível voltada à inovação. Sim, além de tocar violino. Muito bem. Muito bem. Autodidata, né? Sim, então, é um cara espetacular. Exato. Ele auxiliou em toda a parte do equipamento, como transformar aquele projeto. E a partir disso, então, eu vou me instalar em Luzerna, na incubadora tecnológica de Luzerna, lá em 2015, 14, 15. Lá em Luzerna, começo a vender o equipamento dá problema, volta para a prancheta, ganhei prêmios, etc. 2016, final de 2016, volto a comercializar esse equipamento, e aí vem pandemia. Então, durante a pandemia, as confecções tiveram uma crise muito grande, eu tive que, infelizmente, encerrar essas atividades da Ecotextil. Hoje eu tenho carta patente, tenho todas as premiações, mas o projeto está parado, está engavetado. Ah, tá. Houve uma mudança de rumo, né? Exato. Tá, mas de qualquer maneira ele está aprovadíssimo. Sem sombra de dúvida. Agora só aguardando investidores aí que tenham interesse em buscar retomar esse projeto, investir para dar continuidade. Tá, interessante que a pandemia... É sempre um assunto que mexeu com a vida de todo mundo de muitas maneiras, né? Uma dessas é da reinvenção, né? Exato. Do reinventar-se, inclusive. E aconteceu contigo também. Sim, exatamente. Seguiu um novo curso. Exato. E aí, durante esse processo, fui trabalhar na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Foi quando eu tive o prazer de conhecê-lo lá. Exato. Então, fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Inovação por quê? Por causa da Ecotextil, de que forma a gente pode melhorar o município de Joaçaba e trazer conceitos, trazer legislações, trazer subsídios e fomentos à população no pilar da inovação. E aí eu já vinha com aquela história dentro da Ecotextil, ajudo a administração pública, aí fica um grande abraço ao meu querido amigo Dioclésio e toda a equipe. Aí, grande Bigode, um abraço. Não vou citar todos os secretários que trabalharam nessa jornada, mas todos eles muito importantes dentro da minha participação no poder tanto público. É que um deles virou prefeito. Então, exatamente, né? O Sartori aí, um grande abraço. E aí, estando na prefeitura, surge a oportunidade em vir para o Centro de Inovação. Conhecendo iniciativa privada, conhecendo o poder público, a gente fala de tríplice hélice, agora eu venho para uma ICT, que é a gestora do Centro de Inovação de Joaçaba. Então aí, tentando trabalhar dentro dessa tríplice hélice que faz movimentar todo um ecossistema. Oxe, que coisa legal. Bem resumida a história do Severino. Não, que bom que você... Como é que eu vim parar aqui? Que bom que você desenvolve o raciocínio rápido aí. E ali na prefeitura você também atuou na diretoria de turismo, secretaria de turismo, coisa assim. Quando a gente iniciou na prefeitura... No início, né? Exato, quando a gente iniciou. Você foi meu sucessor, então. Sim, junto com o Michel Ávila, que era o secretário. Isso. E era a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Inovação e Agricultura. Isso. Eu tocava o turismo e também a cultura tempos atrás, mas só um parênteses aí, porque eu quero ter proximidade com um cara desse, né? Eu quero colar pouquinho. Nós queremos. Né? Que legal. Não, você tem a minha admiração. Tanto é que está aqui como nosso convidado. E aí... o polo era uma novidade, precisava de alguém afinado com a causa.
Exato. Aí passou 2 gestores que antecederam o Severino no Centro Inovação, né? Então, o prédio aqui, ele é um prédio com características públicas, o terreno e a estrutura é da prefeitura. Lá em 2019, o poder público ele fez um processo que a gente chama de chamamento público, similar a uma licitação, para passar esse projeto para uma entidade privada. Então, a ideia da prefeitura era: talvez não tenhamos condições e tempo hábil para fazer as alterações e a agilidade necessária desse centro de inovação como poder público. No entanto, o poder público com ferramentas pode terceirizar esse serviço. E abriu esse chamamento público, onde as ICTs colocaram projetos e a ganhadora do certame foi a Fundação CETEP. A Fundação CETEP é o CNPJ mantenedor do Inovale. É como se o Inovale fosse a razão... Fundação CETEP Razão Social. Sim. E o Polo Inovale fosse aí o nome fantasia. O nome fantasia. Para ficar mais lúdico, né? Então, a fundação assume. Já na sequência, o diretor executivo era o Mircon Becker. Por muito tempo trabalhou na Celulose Irani. É um cara extraordinário, com conhecimento fantástico. Inaugura o prédio na gestão do Mircon Becker. Logo na sequência, o Mircon volta para as atividades dele. Ele era para ser... Tanto é que na época ele comentava que temporariamente ele poderia assumir, mas não por muito tempo. Assume o Ricardo Antonello. O Ricardo vem e faz uma gestão aí de ocupação do prédio. E na sequência, o Ricardo retoma as atividades dele na empresa dele. Ele tem uma empresa, é professor no Instituto Federal. E aí me fizeram um convite, então, para assumir o Centro de Inovação de Joaçaba. Desde então, dia 1º de abril de 2022... Verdade? Então, é uma magnífica verdade na vida do Severino. Que coisa boa, 1º de abril de 2022. Exato. Eu assumo a gestão executiva aí do Centro de Inovação Vale do Rio do Peixe, através da Fundação CETEP, dando continuidade ao projeto Polo Inovale. Mantém uma ligação ainda com o município, estado? Indiretamente, com todos. A gente tem que entender que a Fundação CETEP e o Polo Inovale, ele é uma ferramenta de retenção de talentos. E dentro desse conceito de retenção de talentos, a gente tem uma obrigatoriedade de conectividade. Então, hoje, a Fundação CETEP ela é constituída por 6 mantenedores, e aqui eu cito Prefeitura de Joaçaba, Prefeitura de Luzerna, a CIOC, UNOESC, Sindimec e a AMOC. Cada um com suas cadeiras. Eu sempre brinco, né, que se tudo der errado, eu ganho a conta e eles pagam a conta. Então tem um custo envolvido. Me ajudem a dar certo. Exato. E além disso, a gente tem aí pelo menos 26 parceiros. Sistema S no geral. Nós podemos contar aqui também com CDL. Todas as entidades vinculadas no nosso município, Sindicato Rural, sindicatos no geral, eles têm algum tipo de vinculação. CREA, Santíssima Trindade. Então essas entidades elas são pré-conectadas. E o objetivo realmente é esse, é conectar poder público, academia e empresas, que a gente chama de tríplice hélice, porque a inovação ela depende dessa articulação entre a universidade vai lá e pensa numa nova ideia, num novo produto, normalmente o poder público fomenta ou regulamenta, e isso vai para a indústria para virar recurso financeiro, virar contratações, novas empresas, novos projetos. Então o Inovale ele é esse articulador, para poder conectar tudo isso dentro desse cenário de ecossistema. A concepção disso tudo é algum modelo já pré-existente ou nasceu de alguém daqui? Quem é que bolou isso? Vamos lá. Existem modelos, existem teorias acadêmicas que relatam sobre essa questão de ecossistema, mas a gente tem que enfatizar que em aproximadamente 2008, a Fundação CETEP ela era gestora da antiga Etivarp, em Luzerna. Ah, sim. Aquela unidade ela foi doada ao Instituto Federal Catarinense para implantação do Instituto Federal em Luzerna. Ah, sim. E a fundação passa por uma reorganização. Junto com a universidade, todos esses parceiros, 26 parceiros, mantenedores, sentam e estruturam um projeto que aí sim vem o termo Polo Inovale. Então, este projeto Polo Inovale, ele é como se fosse um grande guarda-chuva do nosso ecossistema e ele direcionava possíveis ações e atividades da nossa região voltadas à inovação que pudessem reter esses talentos. Esses jovens recém-formados que, na época, relatavam: eu não vejo a hora de me formar e ir embora dessa cidade. E isso aconteceu recorrentemente. Nossa! Então, hoje temos uma estrutura física que
Muito digna, por sinal, muito atual. Modestamente comparada com centros da Europa e dos Estados Unidos. Muito bonita. Com muita tecnologia sendo desenvolvida, muitos resultados e oportunidades para todos esses jovens. Nada impede ele querer trabalhar na VEG, mas ele não pode dar desculpa que não tem um lugar para ele aqui, porque hoje o Inovale é esse lugar. Ele pode querer trabalhar na VEG, claro. E não tem problema nenhum, mas a gente não pode mais ter essa concepção de eu não me encaixo, não é algo que eu quero. Então o Inovale vem com essa perspectiva. E dentro disso também nós temos o apoio do governo federal, governo estadual, entre projetos, captações. Então existe aí uma conectividade muito grande de tudo que a gente faz. Tá, e a impressão que, embora você já tenha respondido do seu jeito aí, mas em termos de resolutividade, temos um case de sucesso. Temos vários cases de sucesso. Não digo, um case, o Polo. O próprio Polo, sim, é um mas case de sucesso. Aí, em cada salinha, muitos boas histórias. Outros. A gente traz alguns resultados, né? A gente tem que lembrar também que estamos numa pequena cidade do interior do estado. Então, é uma cidade de 30 mil habitantes, com o seu entorno, aí nós estamos falando, sei lá, 250 mil habitantes. E o Polo Inovale, ele trabalha essa questão regional. A gente sempre comenta aqui dentro que não adianta Luzerna estar muito bem e daqui a pouco Joaçaba não estar bem. Não adianta Erval do Oeste estar muito bem e Luzerna não estar bem. Não adianta Joaçaba estar bem e Erval do Oeste não estar bem. Então, o Inovale, ela tem essa perspectiva de desenvolver a região. E é óbvio que cada município tem as suas características e tem os seus aportes para que isso possa ser potencializado, mas nós tentamos nunca deixar ninguém para trás. Então, pensando numa cidade de 30 mil habitantes, nós estamos falando de um centro de inovação que hoje está com 45 CNPJs instalados aqui dentro. Então, são 45 empresas de base tecnológica ou de inovação que, vinculadas a esse centro de inovação, tem 250 pessoas trabalhando nas suas operações. Dessas 250 pessoas que trabalham nessas empresas, os números já começam a mostrar a retenção de talentos. Nós estamos falando de 95 pessoas com pelo menos graduação, 96 com no mínimo pós-graduação, 10 com mestrado e 12 com doutorado. E as demais são o que a gente chama de técnicos especialistas ou estagiários, que fazem com que essas empresas funcionem. Nós estamos falando aí de um orçamento, um lucro bruto, né, de faturamento bruto, desculpa, de 48,6 milhões. O prédio foi inaugurado dia 8 de dezembro de 2020. Então completaremos nosso 5º ano. É um filhotão ainda. Exato. Toucas, o prédio hoje tem as estruturas todas lotadas, temos vagas na incubadora tecnológica de Joaçaba e poucas vagas no coworking. Ademais, tudo lotado. Então eu não tenho mais capacidade e estrutura para receber mais projetos, a não ser que eles venham pela incubadora ou pelo espaço de coworking, né? Projetos menores, normalmente, é que vêm por esses caminhos. A duração de cada um aqui dentro tem um limite? Então, por ser um centro de inovação, o conceito é ter vários ambientes de inovação. Então, um ambiente de coworking é considerado um ambiente de inovação. Ele compõe um centro de inovação. Uma pré-incubadora é outro ambiente de inovação. Ele compõe o centro de inovação. Uma incubadora ou empresas residentes, então cada um desses é um ambiente de inovação que constitui todo esse ecossistema. Quando a gente fala em tempo, falamos de uma incubadora, por exemplo. Uma incubadora, ela tem um subsídio público. A Prefeitura Municipal de Joaçaba, ela paga um valor anual para o Centro de Inovação, e a gente pode falar sobre eles também depois. E parte desse valor, ele subsidia que essas startups sejam capacitadas e colocadas no mercado. Então, para quem tem uma ideia inovadora, por exemplo, e não sabe por onde começar, incubadora. Ele traz essa ideia para cá, ele vai ter um custo aí mensal de aproximadamente R$ 75,00, sendo um espaço compartilhado, ou R$ 180,00, mais ou menos valores medianos, porque tem um cálculo intrínseco a metro quadrado. Para uma salinha, R$ 180,00.
E ele traz o projeto, instala seu CNPJ e começa a desenvolver suas atividades com mentorias, capacitações, todo um apoio jurídico e administrativo para que esse projeto realmente saia do papel e vire uma startup. Que aí vem os nossos outros cases de sucesso. Dentro da incubadora, ele vai ter aí aproximadamente 2 anos de subsídio, porque eu preciso abrir espaço para que outras pessoas também tenham essa mesma possibilidade. E nós temos uma capacidade aí de absorver até 20 projetos simultaneamente. Estamos falando de pelo menos 40 capacitações no ano, participações de feiras, eventos. A exemplo, teremos agora a Feira Gera, e dentro da Feira Gera, o Centro de Inovação vai ter um ambiente. As startups vinculadas ao Centro de Inovação poderão estar participando desse ambiente na Feira Gera. Ou seja, não necessariamente ele precisa ter um stand para estar na Feira Gera. Ele pode, de forma paralela, estar dentro do stand do Inovale, apresentando os seus negócios para um público gigante. Nossa, que fará que a oportunidade. participação. Aliás, um abraço a todo o pessoal da CIOC, lá para o Lazarotti. O Fábio Lazarotti. Fábio Lazarotti, que é presidente, que é outro filhote aqui da UNOESC também, pessoa de grande valor. E a Feira Gera chegou e aconteceu, né? Ela já é um sucesso e é uma grande oportunidade. Mas, seguindo aqui sobre o Polo Inovale, a cidade é vocacionada nesse sentido, na sua opinião? Isso está patente, está aprovado já? Sim, a gente percebe que os municípios muito maiores têm uma dificuldade tremenda para conseguir colocar empresas de base tecnológica num centro de inovação. Então, a gente precisa esclarecer também que o Centro de Inovação de Joaçaba, ele faz parte de uma rede catarinense. Então, no estado de Santa Catarina, hoje, existem 18 centros de inovação, entre centros implantados e em funcionamento, ao exemplo de Joaçaba, Blumenau, Chapecó, Jaraguá do Sul, Joinville, existem esses centros que já estão em funcionamento. E tem centros de inovação em processo de implantação. A exemplo, São Miguel do Oeste, São Bento do Sul, entre outros municípios. Esse trabalho em rede, a gente observa que municípios maiores não conseguem os resultados que a gente teve em tão pouco tempo. E isso é muito dessa maturidade do ecossistema. É a universidade trabalhando ações de inovação, é o SENAC trabalhando ações de inovação, é a Prefeitura Municipal de Joaçaba criando políticas públicas, como o fomento através do contribuinte incentivador, as entidades, no modo geral, articulando um pouquinho cada uma para que crie essa base de empreendedorismo inovador. E isso possibilita um ambiente fértil para que a gente tenha mais resultados em menos tempo. Então, o investimento de cada uma dessas entidades potencializa e possibilita o município de Joaçaba dizer assim, cara, eu sou destaque em inovação. Assim como aconteceu em Luzerna e acontece em Luzerna. A gente tem uma referência aí da incubadora tecnológica de Luzerna, onde por muito tempo tem resultados extraordinários. Per capitamente, não temos no estado, quem sabe no país, um município com tantas startups comparado pela sua população. Pois é, Joaçaba, eu inclusive já escrevi um artigo com esse título, Joaçaba surpreende pelos números. Sempre. Impressionante. E, por coincidência, por que eu peguei o celular aqui? Capa do jornal Raízes de hoje, está na mídia de modo geral aqui, nas mídias em geral, nesse 13 de maio de 2025, uma bela foto da cidade, uma panorâmica aqui. Joaçaba é um dos 50 municípios com maior índice de desenvolvimento do Brasil e o segundo melhor de Santa Catarina. Ou seja, terreno fértil para muita ideia boa, né? Exatamente. E aí tem que ficar muito claro para os ouvintes, né? Para quem está nos assistindo, estamos de portas abertas. Se você tem uma ideia, ela tem critérios de tecnologia e inovação, ela é um pouco fora do que está no mercado, nos procure para que a gente possa dar suporte a esse projeto. A vocação industrial de Joaçaba, que vem sendo alimentada desde um século, mais ou menos, né? Desde a chegada de Francisco Lindner aqui em 1933, né? E não apenas isso, né? Tem a Caetano Branco, já existia, ou seja, essa coisa de fabricar, né? De trazer o que não havia, é uma vocação que nunca parou, né? Não, exatamente. E isso aqui agora é
é o grande motor que movimenta isso tudo. Que impulsiona. Inclusive, aqui eu vou relatar outro case. Então, durante esses 4 anos de Centro de Inovação, passou por aqui algumas startups, algumas delas de sucesso. Vou citar a Enercad, para quem já fez aí projetos elétricos, para quem já instalou placas solares. A Enercad é uma startup que iniciou suas atividades dentro do Centro de Inovação. E com relação ao industrial, nós temos um case bem interessante que vem se destacando no mercado, que é a Smart Pixel. A Smart Pixel, ela desenvolve tecnologias voltadas à inteligência artificial e visão computacional. Então, vários dos projetos que eles têm atendem principalmente o mercado agro. Um deles que eu vou citar, eles desenvolveram uma máquina que conta caixas de papelão. E isso resolve um problema dentro da indústria, porque quando você recebia uma pilha de 2 metros, o técnico não tinha uma precisão de quantas caixas tinha naquela pilha. Ele podia ter o peso, a medida, mas... Medida, percentual, regra de 3, mas a quantidade para ser exata, não era possível. E através do equipamento deles, então é uma máquina que em 3 segundos conta todas as caixas. Só esse equipamento eles venderam várias para Celulose Irani, Klabin, Braganholo, entre outras empresas. Grandes, gigantes, né? Gigantes. Gigantes desse mercado. Mas o projeto que destaca eles agora é o primeiro sexador de aves. Então imagine uma máquina que separa pintinhos de um dia em macho e fêmea, o que é um trabalho totalmente manual. Eles têm alguns critérios de segredo industrial, eles têm parcerias com unidades de agro que inviabilizam a gente entrar em detalhes maiores, mas é uma empresa que saiu de dentro do Centro de Inovação e que vem se colocando no mercado agro através da indústria metal-mecânica, que vem aí seu histórico lá de trás de Joaçaba, com tudo que foi mencionado até agora, né? Temos outros cases? Temos várias startups aí se destacando no mercado. A exemplo, trabalhamos só com isso? Não. Nós tivemos startup aqui que passou da área do cinema, Pupilo, hoje instalada em Luzerna, passou pela incubadora de Joaçaba. Pois é, eu ia perguntar justamente nessa linha, porque a gente vem numa conversa sobre tecnologia e tal. Então não para por aí. Não, e a gente tem que entender que temos verticais, nós pensamos em 4 eixos primordiais que fazem parte da vocação municipal, mas não deixamos de atender ninguém, porque nós temos que pensar transversalmente que a tecnologia pode atender qualquer setor. E eu vou citar aqui outra startup de destaque nacional, que é a Arbitrato. No ambiente jurídico, inovações elas são difíceis. E a Arbitrato traz um conceito de arbitragem para o ambiente jurídico. E vem se destacando no Brasil inteiro, com profissionais distribuídos em todo o Brasil. E é uma empresa instalada aqui no Centro de Inovação de Joaçaba, com suporte e toda a metodologia desenvolvida por eles. Então, são empresas de base tecnológica que, às vezes, a gente não sabe de onde vem. Para quem já alugou um imóvel, provavelmente entrou no Google, buscando esse imóvel e encontrou uma startup lá, uma empresa chamada Imovago. A Imovago é uma startup que está instalada dentro do Centro de Inovação. Então, a gente tem vários setores, segmentos, não vamos deixar de atender ninguém. O que precisa é ter tecnologia e inovação. Algo diferente que você viu que no mercado, olha, processo, produto ou serviço, que eu consigo fazer de forma diferente, mais rápido, mais econômico, qualquer formato, o Centro de Inovação vai poder auxiliá-lo para transformar isso num bom projeto. Legal. Eu, inclusive, lembro de outros períodos que parece que incubadora não dava muito certo. Minha visão, me perdoe se eu estiver equivocado. Me parece agora que o grande diferencial da Inovale é justamente o suporte. Não basta você ter uma sala, um banheiro à disposição, um computador, quem sabe, né? E a sua ideia. Você tem que alimentar aquilo, trocar ideia. Exatamente. Aquilo tem que andar. Exatamente. E é esse o diferencial? É também. Essa estrutura do entorno? Porque assim, além de tu ter estrutura que pode conectar, a gente tem que levar em consideração a característica do empreendedorismo de cada indivíduo. Porque poderá existir um indivíduo com uma ideia extraordinária e ela está no melhor ambiente e ela não evoluir. Talvez até esse indivíduo com doutorado e não evoluir. No entanto, você tem
inúmeros cases de pessoas que não têm tanto estudo, mas têm determinação, têm garra, está num ambiente e busca capacitações para que aquilo se transforme num grande projeto. Então é uma série de fatores que a gente precisa analisar. Não tem uma receitinha pronta. Não existe essa receita. Gostaria muito de descobrir essa receita. Mas é óbvio que estando no Inovale, você vai ter cobranças, e isso está em contrato, que tem essa obrigatoriedade de participação. Você estando aqui participando, você está fomentando e trabalhando o seu projeto. Então, na nossa metodologia, existem horas obrigatórias de trabalho nesse projeto. Isso simplesmente resolve? Não, mas é mais um ponto que a gente trabalha para que o teu projeto dê certo. Quer dizer que todos os projetos darão certos? A bibliografia, infelizmente, diz que não. Então, a bibliografia, a pesquisa acadêmica, ela informa que apenas 10% desses projetos poderão realmente ter destaque e 1% será um sucesso. O que a gente precisa ter é discernimento para trazer vários projetos e, com isso, ganhar escala. Tivemos projetos que já deram errado aqui? Sim, posso falar, inclusive da Ecotêxtil, que infelizmente encerrou as atividades. Momento, experiência, é uma série de fatores. A disponibilidade, né? Por exemplo, você já estava focado em outra coisa. Milhões de fatores. Mas a ideia está ali, Exato. Não está perdido. Exato, mas a gente tem que deixar muito claro para a população que o simples fato de estar no ambiente ajuda, mas não resolve. Depende de muitos fatores aí que poderão fazer sim esse projeto ter sucesso. Nós damos o suporte para isso dar certo. Legal. Severino, olhando para frente, tá? Isso aqui já é o futuro, né? Levando em conta que nós somos um país jovem, a nossa região tem 100 e poucos anos de colonização efetiva, de modernização, desde a chegada do trem em 1910, né? Que aí trouxe uma nova realidade. E o que nós podemos vislumbrar, né? Chegamos até aqui, chegamos muito bem, né? Falando de Polo Inovale, em termos de estrutura, de tamanho físico. Sim. Né? E é claro, por que eu estou falando físico? Porque se aumentar a demanda, se ela expandir de fato, vai precisar de mais caixa. Né? Sim. Então vamos lá. A gente já tem projetos de ampliação, estudos para ampliação. O poder público já vem reunindo várias entidades e tem um grupo de trabalho pensando num parque tecnológico. Por que a gente tem que entender também, né? Dentro do Centro de Inovação, tu tem um ecossistema e você tem startups e empresas que vêm crescendo ano a ano. Mas a estrutura física, ela está limitada. Em algum momento, essas empresas que chegaram a um porte muito maior, que a gente chama hoje de empresas âncora, elas vão precisar edificar. Elas vão precisar ter o seu espaço, o seu ambiente. Tem que ter casa própria. Exato. Então, a bibliografia também mostra Quem que... casa, quer casa. Então... mostra que existem os parques tecnológicos. O que é o parque tecnológico? É uma visão ampliada de um centro de inovação e um grande terreno, como se fosse, fazendo uma analogia, um grande distrito industrial para a tecnologia. Setorizado. Setorizado para a tecnologia. Por que tecnologia? Porque a gente entende que está dando certo o centro de inovação. Estamos apresentando bons resultados. Essas empresas não cabem mais aqui dentro. Vão para onde? Vão para Curitiba? Vão para Florianópolis? Não brinque, porque vai mesmo, né? Entendeu? Então, assim, essa percepção pública, ela já é existente. E aí vem o meu abraço à secretária de Desenvolvimento Econômico, todas as secretarias do município de Joaçaba que estão participativas, ao próprio prefeito Sartori, que vem cobrando essa regularidade de reuniões deste grupo de trabalho que está estruturando um possível parque tecnológico. Ele ainda tem etapas a serem concebidas para poder chegar até lá. Existe um investimento que talvez assuste inicialmente, mas é um caminho que a gente já vem trilhando e todos os demais centros vêm nesta mesma pegada. Porque não adianta a gente fazer o dever de casa, reter o talento temporariamente. A gente tem que pensar que, a partir desse momento, ele vai buscar outros desafios. E esse novo desafio é nesse ambiente. O crescimento implica nisso. Exato. Então, nós já viemos com dois caminhos paralelos, né? O primeiro deles, esse estudo de ampliação do prédio. A ideia é realmente colocar mais 1.700 metros de área. Isso vem articulando com a prefeitura, com deputados estaduais, deputados federais, para que a gente capte esse recurso. Estamos falando aí de recursos na
casa aí de 7, 8 milhões, né? Então não é pouco recurso para a gente poder ampliar esse espaço. Isso vai comportar aí pelo menos mais umas 30 empresas. E hoje, graças a Deus, a gente já tem fila de empresas querendo entrar ao projeto do Centro de Inovação. Porque o volume de negócios, o volume de pessoas que circula, esse movimento vivo, ele atrai. E ele atrai porque todo mundo quer compartilhar e se beneficiar de alguma forma que isso aconteça. E é um anseio nosso também. Então, quando a gente fala de eventos, né? O ano passado, o Centro de Inovação, ele realizou 45 eventos. 45 no ano? No ano. E a surpresa ela é bem-vinda, mas no ano anterior nós realizamos 90 eventos. Oxi. Se a gente levar em consideração que o ano tem 52 semanas e que dezembro e janeiro são meses aí que tem uma dificuldade de participação e de realização, sim, a gente está falando de um evento por semana. Exemplo. Sim, o que eu ia cogitar aqui. Quanto dá por semana? Que loucura. Nesse final de semana nós temos um evento de empreendedorismo e inovação chamado Inova Extreme. Durante 2 dias, essas pessoas serão instigadas a identificar um problema e transformar esse problema numa oportunidade. E isso é a lógica de uma startup. Por que nós fizemos 45 eventos este ano que passou? Porque nós fizemos mais locações do hall. Óbvio que a gente precisa ter receita financeira para poder pagar as contas do prédio. No ano passado, toda essa estrutura custou R$1.350.000. Desse recurso, a prefeitura ela fez um repasse para a gestão de aproximadamente 320 mil no ano, e isso é o que está no chamamento público, e ele é muito importante para nós. E a gente tem que buscar outras fontes de fomento, outras fontes de financiamento para poder fazer essa estrutura toda funcionar. Outras prefeituras seria o caso também? Também tem outras prefeituras. Inclusive aqui eu posso citar a Prefeitura de Água Doce, que identificando esse modelo de funcionamento, fica meu abraço ao prefeito Giovanni e ao vice-prefeito Newton lá, identificando esse modelo de retenção de talentos, instituíram uma incubadora municipal com gestão privada lá também. E hoje em Água Doce são 6 projetos em pré-incubação. Um dos projetos fala de pomada cicatrizante através da goiaba serrana. Um outro projeto falando sobre educação matemática com metodologia asiática em vez da europeia. Entre outros, um projeto em destaque, quase que eu esqueço aqui, para quem é da área rural e para quem é contador da área da contabilidade. Ruralize. Já foi destaque no final do ano passado no projeto Nascer, que é um projeto de fomento do Estado para startups catarinenses. Então, um pequeno município que há 2 anos atrás não fazia ideia o que era inovação, hoje, realizando eventos, realizando capacitações, buscando startups, conectando com o SEDUP, com o Colégio RUT, no município de 7 mil habitantes. Quando a gente comenta isso em municípios grandes como Chapecó, Joinville, Blumenau, eles olham e dizem assim... de cair o queixo. Como? Tá. Muito esforço. Eu provoquei a pergunta sobre o entorno, possibilidade de outras prefeituras também se interessarem. E aí a pergunta o Centro de Inovar tem conseguido conversar com os prefeitos? Eles estão tendo noção do que é isso aqui? Sim. A gente vem trabalhando essas ações junto com as prefeituras do entorno, junto até com a Associação dos Municípios, com a AMOC, porque a AMOC é uma das mantenedoras. E eu repito, nós precisamos entender que o Polo Inovar ele é regional. Ele está aqui para poder dar esse suporte a essas prefeituras do entorno. Então, com todas as prefeituras da AMOC, a gente tem conversas recorrentes. Estamos articulando com algumas delas para, no mesmo modelo de Água Doce, ter esses ambientes inovadores. Em algumas prefeituras cabe uma incubadora, em outras cabe uma pré-incubadora, em outras cabe um espaço de coworking e assim por diante. Mas que elas iniciem essa jornada de retenção de talentos. Que ela possibilite aquele jovem que está no seu município não ter que sair de lá para ir para outro município, em busca de oportunidade, em busca de melhores salários. Que ele possa, de certa forma, ter a oportunidade de desempenhar esse papel de empreendedorismo. Somos muito bem recebidos em todos os municípios aqui do nosso entorno.
E agora que temos uma safra nova de prefeitos, né? Alguns reeleitos, no caso de Joaçaba, o Sartori já fazia parte da administração, já está mais fácil a conversa. Já conhecia todo o projeto, sabia dos seus resultados. Mas tem prefeito novato, tem prefeito que está no cargo pela primeira vez, tem prefeito que nem político era, né? Então é um desafio, né? Cada conversa dessa é um... E a gente tem que entender também que o poder público muitas vezes tem seus desafios internos. Claro. Né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade, talvez, que está mais voltada à área da saúde, é uma obrigatoriedade. Eu preciso pensar estrategicamente hoje a questão da educação, que também é uma obrigatoriedade legal. Então a gente também tem que entender que dentro do poder público existem suas prioridades e o poder público ele entende a importância desses ambientes de inovação. É uma questão de tempo para que isso se consolide. Bem, assunto deu para notar, né? Não falta. Polo Inovale é um bem que a nossa região tem. Aliás, Santa Catarina tem quantos? Hoje 18. 18. E se tudo correr bem, até o final desse ano serão 24 centros de inovação espalhados pelo estado de Santa Catarina. Tá. E esse fomento, esse acréscimo, isso é iniciativa de um setor em especial ou é de um todo? Vamos lá. Na rede catarinense de centros, isso está muito ligado à Secretaria de Tecnologia e Inovação, que é uma secretaria que o Jorginho Melo criou durante o seu mandato. É aí que eu queria chegar. É um esforço estadual. É um esforço do Estado, porque o Estado entende que essa capilaridade ela proporciona uma melhoria no desempenho do Estado perante a nação, né? E nós, como Centro de Inovação, nós temos uma abrangência extraordinária. Por quê? Acontece com recorrência uma startup aqui querer conversar com uma empresa em Joinville. O Severino pega o telefone, liga para o gestor Fabiano em Joinville e diz: Fabiano, tu consegue marcar uma agenda com a empresa tal, em tal lugar, tal dia? Sim, consigo, eu tenho o contato dele. Essa conexão talvez teria uma dificuldade muito maior se não tivéssemos esse ponto de apoio. Falam a mesma língua. Exato. E no mesmo formato, se qualquer outro centro entrar em contato com o Severino, vai ter esta conectividade. Outro detalhe bem importante de ganho em escala disso, né? Nós visitamos uma empresa aqui de proteína animal e identificou que estão com uma dificuldade na frota de veículos de transporte de carga. Talvez no Centro de Inovação de Videira tenha uma startup que tem um aplicativo, um software que faça a gestão de frota. Então a gente já informa, olha, empresário, entre em contato com a Ana, gestora do Centro de Inovação de Videira, ela tem uma startup lá que trabalha com gestão de frotas. Então a gente conecta e resolve o problema dessa empresa agro. E no mesmo formato em todos os centros. Essa capilaridade ela vem sendo construída há pelo menos 4 anos já, então ela é um projeto que já vem em construção e ela ganhou reforço com a Secretaria de Inovação agora dessa gestão. Porque a partir desse momento a gente consegue força e agilidade com a participação do governo do estado. Isso trouxe outros benefícios, né? A gente tem que citar aí, por exemplo, a FAPESC. O ano passado nós tivemos pelo menos R$1.300.000 captados da FAPESC para projetos pontuais. Esse ambiente de podcast que estamos hoje aqui é uma captação via edital FAPESC para a estrutura desse ambiente. Daí a FAPESC sempre foi assim? Vamos lá, a FAPESC, desde que estou captando lá 2014, ela tem editais de captação de recurso. Lembro também de um conterrâneo joaçabense, o Gilmário Queiroz, que foi presidente da FAPESC, né? Então, a FAPESC é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Esse ano eu devo ter aí pelo menos mais uns 10 editais para startups. Saiu hoje o resultado do Mulheres Mais Tech. E nós temos uma startup de Joaçaba, se alguém ainda não conhece, a Juridioquê, que está concorrendo a R$120.000, recurso de fomento da FAPESC. Opa, a FAPESC fazendo o seu papel. O papel de incentivar essas startups. Fica também o convite a todo munícipe de Joaçaba. Em Joaçaba tem um edital chamado Contribuinte Incentivador, que é um edital de captação de recurso. Meu avô chamava de fundo perdido. Ah, sim. Hoje a gente chama de subvenção econômica.
onde é um limite de 40 mil, qualquer projeto que tenha tecnologia e inovação, aprovado pelo Conselho Municipal de Joaçaba, pode captar recurso de IPTU. E é um subsídio da Prefeitura. É óbvio que o IPTU é uma rúbrica balizadora para chegar aos 40 mil. É um fomento municipal da Prefeitura para desenvolvimento de novos negócios. Já aconteceu 4 edições, nós estamos falando de 17 projetos que captaram até 40 mil reais. E desses 17 nós temos 2 em destaque, que é a Imovago, essa startup que fala sobre o ramo imobiliário, e a MyVoz, que trabalha com uma plataforma, deixa eu até mostrar para vocês aqui, um QR Code que salva dados de saúde. Eu sou cliente MyVoz. São mais de 650 clientes no Brasil. A sua realidade sanitária pessoal está aí. Tudo que eu precisar de exames desde 2012, que eu fiz exames de sangue, está tudo aqui. Se um dia me encontrarem desacordado, meu celular tem, meu notebook tem, aonde vocês imaginarem eu tenho um QR Code. No carro tem, talvez um médico, talvez um bombeiro, talvez vai ter todas as minhas informações para saber que eu sou alérgico à abelha, que eu sou alérgico à penicilina, que eu tenho problema de bronquite, que eu tenho uma cicatriz no braço, que eu tenho um contato de emergência, o número do contato de emergência, quando foi a última vez que eu fiz exame de sangue, como estavam esses exames. Então, tudo isso está salvo num QR Code. Antes de qualquer procedimento, saber qual é a realidade atual do paciente. Do paciente. Olha que maravilha. Então, gente, olha o mergulho, a profundidade do mergulho do mundo tecnológico, porque quando a gente falava em tecnologia até tempos atrás, a gente imaginava grandes máquinas, quem sabe uma nave espacial. Eu sempre brinco, né, que as pessoas quando falam em tecnologia imaginam que assim como Elon Musk tem que trazer um foguete de ré. Não, não é isso. A gente está falando de algo muito mais simples e notório para resolver problema. Perto de casa, né? Perto de nós. Que maravilha. E já que foi citado o professor Diomário de Queiroz, que foi presidente da FAPESC, né? E também reitor da universidade lá em Florianópolis, das duas, né? Federal e estadual, se não me engano. Um grande abraço ao professor Diomário e minha admiração de sempre que ele sabe disso, a ele e seus irmãos, né? Família Queiroz, do saudoso Alexandre e da saudosa Dulce. Um abraço muito grande a vocês aí. E, meu caro Severino, eu teria muito mais perguntas, mas... e eu sei que você teria muito mais respostas. E muito mais assuntos. A gente nem falou de projetos ainda. Então, não, mas vamos deixar para uma outra etapa. Teremos outras. Claro, estamos em casa aqui, como dissemos, né? Parabéns, eu vejo você, assim como todo mundo que conhece o teu trabalho, como uma pessoa certa no lugar certo, né? E que bom que nós temos essa ferramenta incrível, que é o Polo Inovale, numa região que é solo fértil para isso, então a gente tem o direito e até o dever de sonhar grande. E aproveitar. Aproveitar. Exato. Eu quero também aqui fazer um agradecimento, né? É óbvio que o Severino está no front, está com a cara aparecendo, mas a gente tem toda uma equipe trabalhando em cada um desses projetos. Então, a gente tem aí pelo menos mais 8 pessoas no Centro de Inovação trabalhando. Entre eles nós temos a Elisa, a Patrícia, a Tânia, o Ângelo, a Dani, o Maurício, o João, a Rose em Água Doce. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. A memória tá boa. Perdão, o Alzheimer já está pegando. Imagina. E além disso, nós temos que lembrar nossas entidades. Porque graças a elas, hoje, a exemplo, se um empreendedor chegar no Sebrae para abrir uma MEI e o pessoal do Sebrae entender que aquela MEI tem resquícios de inovação, eles vão mandar para o Centro de Inovação. Eles vão dizer assim, olha, a gente está abrindo tua MEI, mas sobe lá falar com o pessoal do Centro de Inovação, tinha esquecido do Charles, da Bianca, que fazem parte da incubadora. Vão lá conversar com o Charles, que o Charles vai poder te orientar um pouco melhor sobre esse projeto. Ele pode ser melhor do que você imagina. E no mesmo formato, Mundo Senai, pelo próprio Sistema S, universidade... Percebeu a vocação, direciona. Vai fazer essa conectividade. Então, a gente precisa entender que é um conglomerado de pessoas e ações em bastidor que eu preciso aqui, em nome do Inovale, agradecer a todos. Sem essa equipe, sem esses mantenedores, sem esses apoiadores, talvez não teríamos nada. Porque a conexão é o pouquinho de cada um que faz a gente chegar cada vez mais longe e ter cada vez mais resultados. Então, agradecer a todos
por esse empenho, essa dedicação. Parabéns, obrigado, prazer recebê-lo na sua casa. Na nossa casa, estamos todos aqui. Severino Dedéia, coordenador, é coordenador, diretor? Hoje eu estou como diretor executivo. Diretor executivo do Polo Inovale, a quem eu estendo também a cada um dos citados e todos os que participam de forma direta ou indireta, e me chama muita atenção o trabalho do Severino, que é justamente o grande conector disso tudo, porque é muita informação, não são informações simples, nem todo mundo consegue entender de pronto, e é preciso um convencimento para que a pessoa possa se sentir parte daquilo, se inserir de fato e tirar proveito dessa ferramenta incrível que tem muitas mãos, muitas mentes envolvidas. E de nossa parte é uma alegria estar aqui, mesmo que de uma forma pequena, né, incipiente, mas já nos sentindo parte disso também. E é claro, também temos que agradecer os nossos apoiadores, a começar aqui pela a Senda Digital Mídia, né? Na pessoa aqui da dupla, né? A dupla dinâmica, o Felipe e o Filipeto. Exato. Parece dupla sertaneja, né? Felipe e Filipeto. Ao Vinícius e todos os seus pares aí. Também os patrocinadores desse trabalho. Falando em tecnologia, não tem como lembrar do Juliano, né? Exato. A antiga JRC, que hoje é Tecnoserve. Tem tudo a ver, né? Tecnoserve. Também, falando de tradição, nós temos a Materva, que é uma indústria fantástica, do melhor chimarrão do Brasil. Também a Clínica Castelo, que logo logo estará aqui conosco, nos contando muita novidade que também envolve tecnologia em saúde. E também os agradecimentos à Cotramol, Cooperativa dos Caminhoneiros, que dirigir caminhão antigamente já era tecnologia, imagina hoje, né? Então, nosso agradecimento a todos. Eu sou Jaime Teles, do Pod Teles. Aqui você pode.